Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora na fase 2 do projeto Eu Não Erro Mais. Nessa fase 2, vamos aqui, disponibilizar para vocês as aulas gravadas com as resoluções das questões do Enseja e mantemos as aulas ao vivo para aí preparar vocês para o Enem, ok? E aí vamos disponibilizar todas essas aulas com as resoluções das questões dos últimos anos aí do Enseja. Essa aula são as questões de Química do ano de 2017. Mas claro, para você ficar por dentro de tudo que a Escola Online está aí separando, reservando e preparando para vocês, não deixe de nos acompanhar lá no nosso Instagram. É lá que nós postamos todas as novidades do Escola Online e você não pode ficar de fora dessa, tá bom? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossas resoluções do Enseja iniciam depois da vinheta. Voltei! E agora nós vamos aqui resolver todas as questões de Química da prova do Enseja de 2017. Resolver e comentar. Vamos lá? A primeira questão de Química que caiu na prova do Enseja foi, vamos lá, o enunciado. Antigamente, para atingir um aspecto facial pálido, que era, o aspecto que aí era tido como padrão de beleza, que era um padrão estético da época, as mulheres e os homens utilizavam um pó facial à base de compostos de chumbo, como hidróxidos, carbonatos e óxidos. Mas, sempre teria lá o elemento chumbo. A partir do século XIX, esse pó começou a ser fabricado com óxido de zinco. Então, foi aí substituído o chumbo, que é um elemento, um metal pesado, pelo zinco. Os compostos de chumbo tiveram de ser substituídos devido à sua alta toxicidade, pessoal? Os compostos de chumbo são sim, metais pesados, mas não tem essa característica de ter alto custo, nem ser escasso e muito menos ineficiente. Eles eram eficientes para o aspecto pálido que ali as pessoas queriam, aquele padrão de beleza. O que foi importante fazer foi a substituição pelo fato dos hidróxidos, carbonatos e óxidos que tinham ali a presença do chumbo serem tóxicos. Então, respondido essa questão, número 1, letra A, suas toxicidades, Então, por isso que foi importante aí substituir essas substâncias, esses compostos à base de chumbo, por compostos à base de zinco, certinho? Vamos para a próxima questão. Ao comprar um shampoo vendido em um supermercado, o consumidor verificou a seguinte informação no rótulo, sem sal. A composição do produto apresenta os seguintes compostos: lauril, éter, sulfato de sódio, formaldeído, ácido cítrico, perfume e silicone. Esse shampoo não pode ser considerado sem sal, gente, devido à presença de quem? Olha aqui, pessoal, sulfato de sódio tem essa composição nesse éter, A gente sabe que o sulfato de sódio, ele é uma composição de um sal, ok? Então, a gente não pode, esse shampoo não pode ser considerado sem sal, porque tem sim a presença de um sal, do lauril, éter, sulfato de sódio, ok? Então, toda vez que nós aí, é até um sal, pessoal? A nomenclatura que nos ajuda, um sal que tem uma parte inorgânica, Então, olha aqui, o sulfato de sódio, a composição, é o Na2SO4. Então, é um éter, que tem em sua composição o sulfato de sódio. Claro, pessoal, não é necessário que aí nós saibamos, a fórmula do lauril éter, mas o simples fato de ter a terminação ato de sódio, o sulfato de sódio, nós aí já sabemos que tem a presença de um sal.
Certinho? Vamos então para a próxima questão. A água para consumo humano deve respeitar parâmetros de aspectos físicos, químicos e biológicos determinados. Um exemplo de água quimicamente inconveniente para o consumo é a que pode causar danos econômicos. É aquela que causa elevada concentração de sais de cálcio e magnésio dissolvidos. Estes dificultam a utilização da água para lavagem e danificam os sistemas de aparelhos que usam água aquecida, como o maquinário de indústria e das residências, ok? Principalmente na nossa residência, né, quando nós aí utilizamos essa água que tem altas presenças de sais de cálcio e magnésio, há o chuveiro, né, que tem ali a resistência. Então, a vida útil daquela resistência, ela é menor devido à presença desses sais aí que vão prejudicar a resistência e, consequentemente, a duração, né, dessa resistência, ok? A água nessas condições, ela é conhecida como água pessoal. Água ácida vai ser aquela água que tem a presença, né, de substâncias ácidas. Não é o caso aqui. Os sais de cálcio e magnésio não acidificam a água. A água potável, gente, é aquela água, né, própria para o consumo. Ela não vai ter ali elevadas concentrações de sal de cálcio e de magnésio. Água patogênica, pessoal, vão ter patógenos, né, micro-organismos. Não é o caso aqui também dos sais de cálcio e magnésio, que são ali, né, substâncias, né, íons dissolvidos, não são patógenos. A questão, ela é respondida pela letra A. Toda vez que nós temos concentrações elevadas de cálcio e magnésio, nós consideramos essa água como dura, ok? Então, respondida, vamos para a próxima questão. Para aliviar o mal-estar digestivo, 2 irmãos colocaram água do filtro em 2 copos. Em um deles foi colocado um antiácido na forma de comprimido e outro na forma de pó. Apesar de os antiácidos possuírem a mesma composição e mesma massa, um deles dissolveu mais rápido do que o outro. A diferença no tempo de reação deve-se ao... Então, pessoal, olha aqui. Existem fatores que aceleram a velocidade de uma reação, tal como temperatura. Mas nesse caso aqui, a temperatura não está influenciando, porque todas as duas substâncias estão ali na mesma temperatura. Os 2 irmãos pegaram água do filtro. Então, essa água, assim como os comprimidos, estão ali numa mesma temperatura. Outra situação que afeta a velocidade de uma reação é a concentração. Mas aqui também nós estamos trabalhando, né? Deixou claro que o antiácido possui mesma composição e mesma massa. Então, não está aqui afetando a concentração. Outro fator que acelera reações é quando nós temos substâncias gasosas e aí alteramos pressão. Não é o caso também aqui, porque a água está no estado líquido e o comprimido ele está no estado sólido. E um outro fator que acelera uma velocidade de uma reação é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato entre as substâncias que vão ali entrar em contato e reagir, maior será a velocidade. E nesse caso, aqui é a diferença, é a superfície de contato. Um comprimido, ele está ali, né? Um antiácido está na forma de um comprimido e o outro antiácido, ele está na forma de pó. Consequentemente, essa forma de pó tem uma maior superfície de contato, então tem uma maior área de contato e, consequentemente, o processo, né, a reação entre água e os componentes desse antiácido vão aí reagir mais rápido. Então, a essa questão, a resposta é a letra D. Vamos à próxima questão. Ao acompanhar a tendência mundial de utilização de combustíveis mais limpos, o Brasil tem investido na expansão de um produto que apresenta menor emissão de poluentes no processo de combustão. Então, só uma pausinha aqui. Então, quando a gente fala, menor emissão de poluentes no processo de combustão, o que nós entendemos como combustão? A combustão, sempre temos um combustível, um comburente, e aí o produto, né, dessa combustão sempre será óxidos, ok? Vamos continuar. Além de proporcionar durabilidade ao equipamento que utilizam. Então, né,
vamos aí ver qual é esse combustível mais limpo. Assim como o petróleo, pode ser encontrado em rochas porosas do subsolo. Então, tá falando que esse combustível também, né, é um combustível ali encontrado em rochas porosas do subsolo. Ele pode ser utilizado como fonte de geração de energia elétrica em aplicações automotivas e domésticas. Então, gente, o produto que apresenta as características mencionadas no texto então, tem que ser, né, nós temos aqui a opção diesel, etanol, gasolina e gás natural. Gente, o diesel, ele é um combustível que apresenta de 12 a 22 átomos de carbono, ok? Além, né, de apresentar em sua composição enxofre, dentre outros elementos. Os produtos aqui, né, gente, uma combustão do diesel vão dar aí, numa média, né, quando você tem a combustão, numa média aí de 12 a 22 moléculas de CO2 e ainda óxidos de enxofre. A gente considera o diesel, nesse caso, né, um grande emissor de poluentes. Não é o caso aqui, conforme está descrito no enunciado. E outra situação, o diesel, ele na verdade, ele é derivado do petróleo e não encontrado em rochas porosas do subsolo, ok? O etanol, gente, ele é um combustível, né, que apresenta 2 átomos de carbono. Então, se a gente comparar aqui o etanol com o diesel, claro, gente, o etanol, ele emite muito menos poluente. Porém, gente, o etanol, ele é obtido aí, né, da fermentação de substâncias, por exemplo, né, da cana-de-açúcar. O etanol, ele não é obtido de rochas porosas do subsolo. Então, muita gente provavelmente marcou aqui o etanol, mas ele não condiz com o enunciado. A gasolina tem em sua maior parte a composição de 8 átomos de carbono, ok? Então, em relação a também emissão de poluentes, ele é um combustível aí com alto poder de emissão de poluentes, né? E também, gente, nós sabemos que a gasolina é um derivado do petróleo, ok? O gás natural, gente, as substâncias que ali compõem o gás natural, nós temos desde o metano até, né, substâncias gasosas com até 4 carbonos, ok? 1, 2, 3 e 4 carbonos. O gás natural, sim, gente, ele pode ser obtido, né? Uma das formas de obtenção desse gás natural é por meio de rochas porosas do subsolo. Ele também pode ser obtido, né, como uma das frações do petróleo, né, na torre de destilação. E ele vai emitir, né, claro, o etanol emite menos gases poluentes, mas no caso aqui, o gás natural é que contempla essa descrição aqui do enunciado. Então, é a nossa resposta, ok? Então, questão 5, letra D. Certinho? Então, muito atentos, né? Não é só uma substância que vai ter uma menor emissão de poluentes. Ela ainda tem que, né, ter todas as características aqui descritas no texto. Então, é a que responde a nossa questão. Gás natural. Certinho? Próxima questão. Adicionar formol em produtos para alisamento capilar é uma prática proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A adição de glutaral também é proibida, pois, devido à sua semelhança química com formol, apresenta os mesmos riscos e restrições. Os princípios ativos desse material são apresentados. Então, tá aqui, gente, a fórmula estrutural do formol e do glutaral, tá bom? Esses princípios ativos apresentam propriedades químicas semelhantes, pois possuem... Gente, eles possuem igual número de hidrogênios? Não possuem, né? O formol aqui tem na sua composição 2 hidrogênios. E aqui essa estrutura não está mostrando, mas aqui, ó, nós temos, né, outros 2 hidrogênios. Aqui temos outros 2 e aqui outros 2. Então, né, a estrutura do glutaral tem muito mais hidrogênio. Apresentam o mesmo grupo funcional? Sim, pessoal, olha aqui, ó.
é o mesmo grupo funcional que tem aqui nas duas substâncias, né? Que é o aldeído. Letra C, oxigênio na estrutura. Ambos têm oxigênio na estrutura, mas não é o que caracteriza aí a semelhança de propriedades. Porque nós temos, por exemplo, funções orgânicas diferentes que apresentam oxigênio na estrutura. Então, a presença do oxigênio não é determinante. O que é determinante é o grupo funcional na qual tem-se aqui o oxigênio, que é o aldeído. Então, apresenta grupo carboxila? Gente, não é também uma restrição, né? Porque nós temos outras funções orgânicas que também apresentam o grupo, né, C-O, ok? Por exemplo, a cetona, o ácido carboxílico, mas o que determina aqui a característica comum das duas substâncias, né, as propriedades comuns, é o grupo funcional. Letra B, ok? Vamos lá para a próxima questão. Existe uma noção de que fazer xixi em uma piscina não tem problema porque a água contém cloro, mas isso não é verdade. Adverte um engenheiro químico norte-americano. Em uma piscina, a função do cloro é matar bactérias, e a urina apresenta na sua composição substância como ureia e o ácido úrico. O cloro presente na piscina reage prontamente com o ácido úrico, que contém nitrogênio. O resultado é a formação do cloreto de cianogênico, o CnCl, e triclorolamina, potencialmente perigosos. Então, pessoal, o problema aqui caracterizado nessa situação ocorre porque o ácido úrico dilui-se nos compostos líquidos. Pessoal, sim, ele fica diluído, mas porque, claro, né, o ácido úrico presente ali no xixi, ele tem uma concentração muito mais alta do que vai ter ali na piscina, né? Porque tem ali uma quantidade muito maior de solvente, de água. Porém, não é esse o problema relatado. O problema relatado é que quando combinado, né, a ureia e o ácido úrico com o cloro, vão formar aí substâncias que têm um potencial perigoso, né? Então, tá falando letra B que vaporiza-se no ar atmosférico. Também não fala nada disso no enunciado, né? Tá falando que mistura-se com secreções do corpo. Gente, não é também esse o problema. O problema é a letra, tá aqui descrito na letra D. Transforma-se em outras substâncias. Então, a ureia com ácido úrico, né, substâncias aí presentes na urina, no xixi, vão aí combinar com o cloro presente ali na água da piscina, que tem como função, né, matar bactérias, e aí vão aí se transformar em substâncias que têm um alto potencial aí perigoso, né, para a saúde das pessoas. Então, letra D responde a questão 7. Vamos aí para a próxima. Ao separar as camisas coloridas de algodão antes de colocá-las para lavar na máquina, uma pessoa percebeu que o colarinho de uma delas estava muito sujo e engordurado. Para retirar esse tipo de sujeira, ela utilizou um truque. Aplicou shampoo neutro sobre o colarinho da camisa, pois sabe que o shampoo ajuda a tirar as manchas de gordura mais resistentes. Na falta desse produto, um que substitui para a mesma finalidade, conservando suas propriedades, é água rasa. Gente, água rasa, ele é um solvente, né, utilizado como, na minha região, conhece popularmente como thinner, né, para retirar remoção de tintas, dentre outras aí aplicações. Não vai ter a finalidade aí, né, de remoção de gorduras. A água sanitária, se você colocar no colarinho de uma roupa colorida, vai aí, né, danificar essa roupa, vai descolorir, porque a água sanitária, né, vai reagir com o pigmento ali da coloração da roupa e vai danificar. Não vai ser o caso também. A água sanitária, ela não remove manchas de gordura. Já o detergente líquido, pessoal, ele tem como finalidade, né, ajudar na limpeza, na remoção ali de gorduras, formando ali aquelas micelas, né? O detergente, a estrutura da substância ali do detergente líquido, tem a mesma finalidade que o shampoo. Vão ali formar micelas, né, com as manchas de gordura, né, com a substância, com a gordura, e aí vai facilitar
na retirada quando tiver ali a água, ok? E desinfetante de uso geral também ele não tem por essa finalidade, né? Tirar manchas de gordura. O que responde à questão 8 é a letra C. Vamos agora para a última questão de química aqui da prova do Enseja de 2017. Em condições normais, as substâncias podem ser encontradas em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Entretanto, algumas substâncias só podem ser encontradas em 2 estados físicos, como, por exemplo, a naftalina, o gelo seco e a cânfora, que passam do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado intermediário líquido, ok? Essa mudança de estado físico sofrida por essas substâncias, ela é chamada de... Então, a mudança, gente, de estado físico do sólido diretamente para o líquido ou do líquido retornando para o sólido, nós aí chamamos de sublimação, ok? Então, é muito importante saber todos os nomes aí das transformações físicas dos estados físicos da matéria. Finalizamos, então, todas as questões aqui de química da prova do Enseja de 2017. Se você quer aí assistir provas de outros conteúdos, né, também aqui do Enseja, não deixe de acompanhar aqui o nosso canal do YouTube, então não deixe de se inscrever e também nos acompanhe lá no nosso Instagram. Lá nós deixaremos todas as novidades que a Escola Online prepara para você. Tchauzinho e até a próxima!